Bem, já vimos como surgem as brechas espirituais, já vimos quais são as suas causas, exemplo de brechas espirituais, vimos já como fechá-las, mas de onde vêm realmente as brechas espirituais? As brechas espirituais, que também são conhecidas como legalidades, ou seja, quando você dá legalmente uma carta branca para o inimigo agir na sua vida, surge também através da natureza carnal. O texto bíblico se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21, que fala acerca das obras da carne. As brechas espirituais ou legalidades surgem também através da nossa natureza carnal. Nós já falamos aqui que existe a natureza humana espiritual e existe a nossa, Paulo fala acerca da nossa natureza carnal e através dela as obras da carne. Já dissemos que é uma luta ferrenha, 24 horas por dia, entre carne e espírito. E essas obras da carne, elas vão alimentar a natureza carnal e, com isso, abrir as legalidades ou brechas no mundo espiritual. Quais são elas? Versículo 19 a 21 da carta aos Gálatas. Imoralidade. Não se precisa nem dizer o que é. Isso pode ser acerca de um vídeo, uma dancinha, ou qualquer tipo de acesso relacionado a isso. Impureza. Pessoas impuras estão o tempo todo falando coisas que não convêm, obscenidades, chocarrices. Ações indecentes. Lembrando que nós estamos na linguagem NTLH e as versões mais antigas de Almeida, a linguagem e a terminologia vai estar mais rebuscada. Ações indecentes, brincadeiras, vídeos, risadinhas, adoração a ídolos, também é uma obra da carne. Isso é Bíblia Sagrada, gente. Feitiçarias, inimizades, pessoa que está sempre criando algum tipo de problema com alguém, onde a pessoa vai tem confusão, tem algum tipo de briga, algum tipo de inimizade. Brigas entrando aqui, brigas também são obras da carne. A pessoa que leva tudo ao pé da letra, a pessoa que está sempre criando algum tipo de problema, de confusão, pessoa que é esquentada, já quer sair no tapa. Um cristão não age desse jeito. Isso é uma obra da carne. E se nós temos um temperamento mais voltado para o colérico e o sanguíneo, principalmente os homens, precisa ter domínio próprio em cima das suas emoções e de suas atitudes. Ciumeiras, ciúme de amizade, ciúme do namorado, ciúme do cônjuge, isso também é uma obra da carne. Acessos de raiva, pessoa pavio curto, qualquer coisa já está com raiva. Tem acesso de explosões de raiva. Ambição egoísta. Pessoas que são egoístas. É o chamado, coloquialmente, o mão de vaca. Egoísmo também. Quer tudo para si. Não pensa em ninguém. Desunião. Onde não há união, onde não há harmonia. Divisões. Divisões também a gente poderia falar sobre facções, sobre pessoas que não agregam, não promovem a harmonia, não promovem a coesão, que o grupo seja coeso, que uma congregação seja coesa, e estão sempre causando algum tipo de facção ou divisão. Invejas. Pessoas que têm inveja não se alegram com a prosperidade ou a felicidade alheia. Estão sempre invejando aquela história da grama do vizinho é mais verde, E mal sabe, a pessoa mal sabe que isso aí é inveja. E outra coisa, irmão, que eu gostaria de deixar bem crente, ó, que eu gostaria de deixar bem esclarecido aqui. Paulo, quando escreve
em Gálatas 5, 19, 21, acerca das obras da carne, não está falando com gente fora do aprisco, não, tá, crente? Está falando conosco. E eu me incluo também. Inveja, divisões e brigas, ele está falando com o povo de Deus. Ele está falando com as pessoas que estão dentro do aprisco. Bebedeiras, farras. Versículo 21. Grave bem isso aqui, para que não se esqueça. No quesito brechas espirituais e ilegalidades. Versículo 21. Repito e já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Em outras traduções, não herdarão o reino de Deus. Quem pratica, não luta contra e não liga, mantém-se às obras da carne, não receberão o reino de Deus. Então, você que é cristão, que é cristã, ou quer estar dentro do aprisco, ou de repente não conhece ainda o evangelho de Jesus, mas quer se livrar dessas obras da carne, lembre-se disso. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Importante. Quando analisamos esta linguagem, essa listagem de obras da carne que abrem legalidades, podemos ter a tendência de nos sentirmos distantes destas práticas. É o que eu já falei antes. Isso aí não é comigo. Paulo devia estar falando com outro tipo de pessoa. Estava falando com o povo da Galácia. Serve para nós hoje em dia. Mas, se permitirmos que o Espírito Santo fale conosco, vamos nos surpreender ao encontrar coisas que, infelizmente, nós praticamos. Então, essa listagem de obra da carne, querido, se você quer fechar brechas no mundo espiritual, não pratique as obras da carne. E que coisa mais concisa do que essa daqui? De ter uma listagem para você, receita do bolo, do que você não deve fazer. Não pratique as obras da carne. Se você realmente um dia quer herdar o reino dos céus. A segunda coisa importante dentro disso. As palavras de Paulo são direcionadas para a igreja, isto é, para os filhos de Deus, e não para aqueles que o desprezam. Viu? São para nós. Não podemos desprezar essas instruções. A terceira importância que nós precisamos não esquecer é que se o Pai está mostrando essas brechas espirituais, é porque Ele nos ama. Se o Pai está mostrando essas brechas ou legalidades através das palavras de Paulo, é porque Ele nos ama. E é necessário que essas brechas sejam urgentemente fechadas para que vivamos na plenitude do Espírito Santo. E o que você precisa fazer para fechar essas brechas? Também no quesito obras da carne, frutos do Espírito. No quesito obras da carne, é procurar praticar os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5. Porque os frutos do Espírito Santo são a força antagônica das obras da carne. Deve estar no 22. São as forças antagônicas das obras da carne. Aqui, Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz amor,
alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Se você quer fechar essas brechas no quesito obras da carne, pratique isso. Amor, seja uma pessoa amável, alegre, pacificadora, paciente, delicada, bondosa e fidedigna. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não há lei. Ou seja, não haverá legalidade. Pegue depois esse texto de Gálatas 5, do 19 ao 22. Aí você vai saber as obras da carne as quais você não pode praticar, se você não quer ter legalidades, e pegue, em contrapartida, o fruto do Espírito principal. Pegue cada item, porque contra essas coisas não vai ter nada, nem ninguém, nem nenhum tipo de acusador, se você praticar os frutos do Espírito, em contrapartida das obras da carne, que poderão te acusar com alguma legalidade. Agora, queridos, para finalizar esse estudo sobre as brechas no mundo espiritual, nós vamos entrar no assunto final dessa playlist de batalha espiritual no tópico de brechas espirituais. E isso é de tamanha importância se você é uma pessoa que chegou até aqui, é uma pessoa que ora, é um cristão, envolvido ou não com algum tipo de intercessão na sua célula, na sua igreja, no seu ministério. Preste bastante atenção para concluir esse estudo sobre brechas no mundo espiritual e legalidades. O que você precisa saber ao se pôr em intercessão? Nós, quando começamos o primeiro tópico de estudos, a primeira parte das brechas espirituais, nós lemos a palavra de Deus no livro de Ezequiel 22 e vimos que pôr-se na brecha é tapar o muro, é fechar aquela passagem de legalidade. E quando você intercede, ou você coloca-se na brecha de oração por alguém, colocar-se em intercessão por alguém, orar por alguém ou por alguma causa específica, é se colocar na brecha pela causa e pela pessoa. Quando você toma esse nível de oração intercessória, você está se pondo na brecha mediante o problema ou a causa específica de outrem, ou de uma igreja, ou de uma família. E nesse momento, você está os protegendo de ataques espirituais. Você prestou atenção no que é interceder? Você está se pondo como escudo na vida daquela pessoa. Agora, bastante importância, preste atenção nisso. Você está protegendo as pessoas nas quais você está intercedendo, você está clamando, levando a Deus a questão, o problema ou a causa daquela pessoa. Ok? Agora, muito importante, olha essa chave de você que é intercessor. Porém, saiba sair, de repente, esta é a pergunta que você sempre tem. Eu ia pegar uma mesa de oração, eu ia entrar numa intercessão, mas eu tenho medo. Então preste atenção nisso. Porém, saiba sair e entrar dessa intercessão para não sofrer contra-ataques ou ataques espirituais. Você pode ser um intercessor, querido. Interceder por quem quer que seja. Pegar qualquer tipo de causa, como nós vimos no começo. Se você é uma pessoa consagrada, se você é uma pessoa que não tem mais nenhum tipo de prática mundana, vive em consagração, em jejum, leitura de palavra, oração, a autoridade Deus já te deu. E você tem esse coração intercessório, ore. Ore pela causa. Ore por pessoas. Interceda na igreja. Entre nessa batalha intercessória.
Agora você vai saber o porquê alguns intercessores sofrem ataques e contra-ataques e outros entram em causas intercessórias e saem ilesos. Primeiro, nós já vimos aqui, nunca devemos entrar no plano espiritual, nunca devemos entrar nas cortes celestiais de qualquer maneira sem a nossa armadura de Deus. Saia da caixinha agora novamente. Você precisa vesti-la. Capacete da salvação, espada do Senhor. Estou indo fazer aquela obra, nós já falamos isso. Está com a armadura pronta. Colocou, acionou, falou. Cada peça dessa armadura, todas elas. Não tem... Você que vai interceder, primeiro você tem que ter brecha fechada, tá? Você não pode ter legalidade, não. Porque se você tem legalidade, você sabe as obras da... Por isso nós já lemos aqui as obras da carne. Se você ainda pratica, isso tudo que está escrito aqui, meu querido, você não está, minha querida, você não está apta para interceder por ninguém. Porque aí sim, você pode sofrer algum tipo de avaria na sua vida. O ataque, ele vem. Porque a função do inimigo é te atacar. Nós somos forças diferentes. Nós lutamos a favor do exército celestial. Então, nós somos oponentes. O contra-ataque é certo. Mas para cada contra-ataque, nós atacamos também. Porque o nosso lema é, e isso é real, não somos os oprimidos. Nós é que somos os opressores. E a única maneira de você saber entrar em intercessão e sair ileso é você ser uma pessoa que você está íntegra na presença do Senhor e fazer uma oração depois que você orou pela causa. Preste atenção nisso. Você levanta a sua mão e diga essas palavras: eu agora saio dessa zona de guerra espiritual, fechando portas atrás de mim, impedindo qualquer tipo de entidade maligna de me seguir. E em nome de Jesus Cristo, eu cancelo agora no mundo espiritual qualquer tipo de ataque ou contra-ataque contra mim ou a minha família, ou os meus queridos, ou aqueles que você fala, filhos, netos, que você tiver, esposo, que moram comigo. E tudo isso que você vai pedir, desligando no mundo espiritual, se puder, use essa chave que tem na palavra de Deus, Mateus 18:18, que liga e desliga tudo. A Bíblia diz que tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Eu desligo qualquer tipo de contra-ataque contra a minha integridade física, mental ou espiritual. Em nome de Jesus. E me desligo agora dessa oração intercessória. Sabe por quê? Se você entrou numa causa para uma família e você não sabe sair da zona de guerra, você não se desliga espiritualmente daquela causa, você continua ainda no mundo espiritual, como escudo em cima daquela família. Então saiba você orar, fazer o que tem que fazer diante de Deus e sair. E sair das cortes celestiais. Dessa maneira. Se desligando espiritualmente, tudo isso em nome de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele que nos garante, Ele que nos dá autonomia para realizarmos a sua obra. E no nome dEle é poder. Amém? Agora, algo que chega a ser assim... Nossa, isso aqui é um tabu muito grande, porque é muito falado. Retaliação existe? A retaliação existe. Para quem? Para quem não está em condições de executar a posição de fechamento de brecha. Para quem não está em condições espirituais de se tornar intercessor por alguém naquele momento. Para quem não está em condições de expulsar algum tipo de entidade maligna porque não tem vida no altar. Ou para quem não está inteiramente com a vida conectada a Cristo Jesus, em santidade. Para essas pessoas vai existir a chamada retaliação. Porque se você é um crente consagrado e você diz que você sofreu retaliação, você está dizendo que aquele teu oponente é maior do que o Deus que está com você. Crente em consagração, crente que tem vida no altar e pratica as disciplinas espirituais,
não sofre retaliação. O que ele sofre é contra-ataque. Porque ele chegou lá e ele atacou. Quando você faz uma oração intercessória, isso é um ataque no mundo espiritual. O contra-ataque sobre você é certo. O diabo vai tentar vir com contra-ataque. Mas, quando ele vier com contra-ataque, você vai com um ataque em cima também. Que negócio é esse? Tá repreendido no nome de Jesus e acabou. Você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Você põe ele no lugar dele. Nós não somos os oprimidos. Nós é que somos os opressores. E a partir do momento que você começa a perceber a autoridade que o Senhor colocou na sua mão, a partir do momento que o diabo percebe que você descobriu quem você é, acabou, filho. Ele foge de crente consagrado. É esse tipo de crente. Isso não tem nada a ver com estereótipo, lado de fora. Isso não tem nada a ver com status. Isso não tem nada a ver com denominação. Isso não tem nada a ver com eloquência no falar. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é o que... Quando o diabo olha para a pessoa, ele está vendo a consagração que ela tem. Ele não está vendo a cor do cabelo, dos olhos, da roupa. Ele está vendo quem ela é no mundo espiritual. Porque a chama que emana do crente consagrado, do homem ou da mulher de Deus, é vista no mundo espiritual. Sabe aquela visão de infravermelho? Mais ou menos daquele jeito. Aquela pessoa tem uma chama, uma emanação diferente no mundo espiritual. Com aquela pessoa não posso nem chegar perto. Entendeu agora, crente? Então, todas as vezes que você ouvir falar em contra-ataque, ataque e retaliação, a diferença é essa aí. Você lembra dos 2 filhos de Cefas? O sacerdote? No mesmo contexto de Paulo. Paulo estava pregando, se eu não me engano, em Éfeso. Então, os 2 filhos de Cefas, que não tinham essa vida no altar, e a probabilidade de que tinham brechas no mundo espiritual era grande. Por quê? Como eles viram que Paulo estava expulsando espíritos malignos, eles foram também. Apareceu um demoniado lá e os 2 foram lá. Vem cá. No nome de Jesus que Paulo prega, sai da vida desse homem. Quem conhece a Bíblia sabe o que aconteceu. A pessoa que estava possuída com a entidade maligna olhou para os 2 filhos de Cefas, lembrando bem que eram filhos de sacerdote. Deus não tem neto. A pessoa que estava ali, endemoniada, olhou para eles e falou, vem cá. Falando na linguagem coloquial, no meu jeito de falar, tá, irmão? Eu conheço Paulo. Eu sei quem é Jesus, conheço Paulo. Você é quem, hein? Vocês são quem? Sabe o que aconteceu? Eles apanharam. A Bíblia diz que eles fugiram nus, arranhados. Apanharam. Tomaram couro do endemoniado. Por quê? Porque o mundo espiritual sabe quem é você. 24 horas por dia. Aí sim, esse aqui é um exemplo de retaliação. É um exemplo da pessoa que sofreu retaliação. Por quê? Se o mundo espiritual não reconhecia eles como pessoas de autoridade, é porque eles realmente não tinham autoridade. Não tinham vida no altar. Não tinham o gabarito para chegar ali e expulsar. O nome de Jesus tem poder? Tem poder. Mas para se usar o nome de Jesus, tem que ter cacife no mundo espiritual, não é assim não, tá? Tem que ter. Principalmente no quesito libertação. Principalmente no quesito expulsar demônios. Porque senão a pessoa vai passar vergonha. Vai passar vergonha. A pessoa que está ali endemoniada, o demônio vai falar o que a pessoa faz no secreto, vai falar o que faz no oculto, a pessoa vai passar vergonha. Então, para chegar nesse ponto de interceder por alguém, ou chegar no ponto de orar dessa maneira, isso é Bíblia, tá, irmãos? É porque eu esqueci o capítulo agora, eu sei que é no contexto de Paulo, dos 2 filhos de Cefas. Para chegar nesse ponto, a pessoa tem que ter vida no altar, vida com Deus. Porque o mundo espiritual é real. E ele sabe quem é você e quem sou eu. As pessoas podem olhar para você e julgar a sua aparência. Mas Deus vê o coração. E os 2 lados veem quem você é, principalmente quando você está sozinho, ninguém está te vendo.
Amém? Então, queridos, o intercessor consagrado sofre contra-ataques ou ataques, porém, há como impedir essa ação em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Agora eu estou falando por mim, porque senão a gente não estava nem aqui agora pregando para vocês. A pessoa tem que saber quem é em Cristo, principalmente se você entra em batalhas espirituais, você é uma pessoa de oração, e depois que o Senhor transborda na sua vida, Ele vai pôr você para trabalhar na obra dele, dentro daquilo que ele te chamou. E se você chegou aqui nessa grade e viu que era um estudo acerca de brechas espirituais, é porque você é uma pessoa que, no mínimo, se interessa pelo assunto. Ou se move dentro dessa grade de intercessão, de oração, ou porque você não quer ter essas brechas espirituais na sua vida. Eu não sei qual foi o motivo que você chegou até aqui no final desse estudo, mas eu vou orar para que o Senhor te abençoe. Eu vou orar para que você tenha forças para fechar essas brechas que você agora já sabe quais são. Você sabe da onde surgem. Você sabe todas as classificações, ou pequenas ou grandes, precisam ser fechadas. E você sabe quais são as obras da carne relacionadas à legalidade. E contra essas obras da carne, põe o fruto do Espírito. Porque contra as beatitudes do fruto do Espírito, não há lei, não vai ter legalidade. Então busca o Senhor, feche brechas e legalidades no mundo espiritual. E se você é um intercessor, procure andar em santidade. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor é que te garante. E lembre-se sempre, eu vou estar sempre falando isso no canal, porque o povo de Deus precisa acordar para a identidade de filho que ele tem. O povo de Deus precisa acordar para se apropriar da autoridade espiritual que ele já concedeu àqueles que estão no caminho, estão fazendo a obra dele. Nós não somos os oprimidos. Nós é que somos os opressores. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo na fé e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, é no nome e na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu fecho agora, Senhor, essa playlist com o título de brechas ou legalidades no mundo espiritual. Ah, Senhor Jesus Cristo, abençoa todo aquele que ouviu, que estudou, ficou pensando, Pai, e que a Tua palavra, que todo esse conhecimento, esse ensino, possa servir de auxílio e de ajuda para os Teus filhos, ou aquele que simplesmente veio aqui para ver do que se tratava o assunto, Pai. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu quebro qualquer tipo de contra-ataque ou ataque no mundo espiritual. Urinai, eu sou que nalabaia. Na autoridade que é no nome de Jesus, visita os lares, visita, Senhor, as pessoas que chegaram até aqui, meu Pai. Que elas possam ter forças para fechar e acabar com essas legalidades. Exterminar de vez, Pai, com tudo aquilo, com todo o pecado que as afasta de Ti, Deus. Dá força aos Teus filhos, Pai. Cobre eles com Teu sangue, Senhor. E assim eu fecho essa grade de estudos sobre bestas e legalidades, e que cada um possa ter compreendido e entendido tudo aquilo que foi ensinado em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida.